O propósito que foi sinalizado na reunião de sexta-feira passada, inclusive pelos proprietários da obra, é de consenso, de caminhar junto até onde for possível caminhar junto. Então nós não estamos dizendo aqui que a ausência dele importaria em extinção do caminho do diálogo. Nós não podemos prejulgar, nós tentamos contato e infelizmente não aconteceu. Então, por parte da administração pública, foi tomada a providência jurídica de se ingressar com uma ação para produzir antecipadamente a prova pericial. Essa prova pericial, ela pode vir a ser usada numa ação judicial. Vai depender, como eu disse, de até onde vai se caminhar num consenso e quando é que a coisa passará a ser litigiosa. Por enquanto não há litígio, não há contraposição de teses jurídicas. Estamos aqui buscando um consenso e cada um representando a parte que lhe cabe, sabe até onde pode ir, dentro dessa atmosfera de consenso. Então essa ação foi proposta, a perícia foi feita, já está nos autos, a construtora vai se manifestar tecnicamente no processo a respeito das conclusões feitas, mas eu volto a dizer, isso não impede que caminhemos até onde for possível juntos buscando um consenso, um diálogo. Então são esses apontamentos que a gente tinha a fazer, um levantamento, e frisando que a gente às vezes não deu respostas à imprensa, que a gente tem sim em grande conta, porque é parceira da administração pública, que ajuda a divulgar as ações e também fazer as cobranças. Então eu quero reiterar essa situação, não houve omissão, houve um silêncio respeitoso, seguido, acompanhado de muito trabalho interno, inclusive os próprios advogados já tiveram um acesso prévio por alto ao trabalho que foi feito e de pronto verificaram que foi algo muito minucioso. E outra coisa também que ajuda a demonstrar nosso comprometimento nessa situação toda, é que de uma forma assim, muito louvável, muito digna, e a gente vê assim que vem do que a pessoa tem de humano, essas duas servidoras, vamos chamar de servidoras, a secretária de Serviços Urbanos, a assessora jurídica dela, que literalmente foram a campo e ajudaram a retirar restos mortais dos túmulos, nas exumações que foram feitas, preventivas para evitar a ruína do resto. Ficaram até com as vias aéreas prejudicadas em razão do que fizeram. Então assim, a gente demonstra nesses atos, que parecem pequenos, mas que não são, o comprometimento de cada um que está aqui na administração pública, que além e para além de ser servidor público, é pessoa humana. Então sente como se fosse alguém da família da gente. Então são os apontamentos que eu tinha a fazer. Eu quero franquear as perguntas, ou talvez vocês queiram conversar com os representantes da associação, do construtor. Bom, o resultado, ela é muito extensa essa perícia, muito extensa. Então, até para evitar que se entre no campo da contenda, eu falei que ele é que errou, nós vamos esperar que a construtora, por meio do Dr. Fernando Barcelos, se pronuncie sobre esse laudo, que é um laudo que visa futuros efeitos, não necessariamente litigiosos. Então, as conclusões que lá foram feitas, assim, eu não as tenho aqui, não recordo, são muito técnicas, mas nós vamos deixar isso para um segundo momento. Vamos primeiro franquear a possibilidade da construtora se manifestar nos autos e ali dentro, junto com a associação, nós vamos talvez fazer um campo dentro do próprio processo para se buscar um acordo. Então, as conclusões, por hora, por serem muito técnicas e ainda carecerem do posicionamento do assistente técnico da empresa, nós preferimos prudentemente não tocar em detalhes técnicos nesse momento. Mas já foi concluída. Foi concluída, mas vejam bem, ela pode ser suplementada, justamente em razão da manifestação da construtora, por meio de seu advogado, pode ser quesitos suplementares sejam apresentados. Então, uma conclusão inicial, ela pode mudar após a manifestação do assistente técnico da empresa. Entendi, mas a priori, o que diz? Diz que estava errado, não estava? Não, o perito, na verdade, ele não faz esse julgamento de valor, está errado, está certo. Ele apontou dados técnicos, olha, eu localizei um talude, uma construção assim, assado, tantos metros, estrutura X, estrutura Y. Então, assim, ele não tem cabedal e nem é da alçada dele falar que, então, ele conclui que está errado. Então, ele apontou os dados técnicos que vão ser debatidos pelo assistente técnico do município e o assistente técnico da empresa. E qual é agora a previsão para isso? Bom, a previsão é que é questão de dias. O doutor Fernando já está constituído, já está nos autos.
Então ele já está, confidenciou aqui agora há pouco, que já tem todo um estudo técnico sendo feito em cima desse laudo, tem que ter reunião hoje à tarde. Então, assim, é questão de dias, isso vai ter um desfecho. Volto a dizer, não necessariamente de colocar cada um do seu lado e ir brigando. A gente vai buscar até o último minuto possível o diálogo, o consenso, a bem de quem? A bem, não necessariamente do município, no primeiro momento, mas das pessoas que estão buscando o restabelecimento melhor que possa ser feito da situação dos restos mortais que estão lá na obra, do cemitério que tem que ser reconstituído, dos restos mortais que foram exumados, estão hoje acondicionados em urnas de forma respeitosa. Teve enterro. Só que não... Dois. Quantos no total? Quantos corpos, né? Enterrados? Foram retirados? Não, você perguntou se em termos depois do ocorrido, enterros, novos enterros? Porque tirou... Não. Porque depois que aconteceu o evento, alguns sepultamentos novos aconteceram, pessoas faleceram. Falando da alçada que foi retirada, tá. Tinha até então a possibilidade da família que quisesse poder enterrar Não, ainda não. ou no Parque da Colina. Não teve nenhum ainda. Só foram enterrados 2, e esses 2 foram enterrados por necessidade. Estavam em fase recente de falecimento e tivemos que enterrar, né? Mas os outros nenhum ainda. Nós tem um total de quantos ainda faltam desses que foram exumados? Os que foram exumados. Os que foram exumados, nós fizemos uma lista, foi 27, né? 27 urnas. 27 urnas. Mas a urna pode... Sim. Sim. Porque nas gavetas que foram desabadas, vamos dizer, são jazigos com 3 gavetas cada. A gente pode considerar que cada jazigo com 3 gavetas de um só familiar. Mas tinha casos que uma gaveta era de... primeira gaveta de um familiar, segunda de outra família, terceira de outra família. Então não tem como quantificar, assim. Tem como quantificar 27 urnas. Nós fizemos o levantamento de 27 urnas exumadas. Então, tomando esse cuidado de que cada família, vamos supor que tenha 3 gavetas, estão acondicionados numa urna só, né? Então, se temos 3 gavetas com 3 famílias diferentes, foram 3 urnas, né? Então, isso, dessa maneira, está condicionado assim, 27 urnas no total. Mas tá, pelo menos tem uma média, pelo menos a divisão do número de pessoas. Número de pessoas... Não tem como fazer essa quantificação, você fala de restos mortais. Por quê? Porque no trabalho que a gente fez lá, pessoal, tem gavetas que vamos dizer, vamos citar um exemplo. Vamos supor que você vai lá sempre visitar seu parente, tem lá uma plaquinha em cada gaveta. Não quer dizer que tem só 3 pessoas, uma em casa. Às vezes, quando a gente verificava, estava escrito um nome do lado de fora e tinha 5 pessoas, 5 restos mortais dentro de uma gaveta. Esses restos mortais, eles foram condicionados em uma urna só, porque são de um mesmo familiar. Cláudia, a Vera está fazendo a contagem daqui 2 minutinhos. Que a gente tem, Você fala de pessoas que a gente conseguiu, envolvidos. Por que foi esse trabalho demorado? Nós já até passamos essa lista para vocês. As pessoas, de todas as maneiras que a gente conseguiu fazer esse levantamento, que é os que a Vera está vendo ali, porque às vezes... o que a gente tinha de dado ali? Só uma data, não tinha um nome. Pela data a gente consegue saber quem é aquela pessoa que estaria ali, né? Então são muitos dados e que agora também a gente precisa muito, nós já falamos com os advogados e com a Andréia, de que nesse momento precisamos muito dos familiares para nos dar mais dados para a gente saber exatamente quantas pessoas estavam lá. Tá, aí vamos fazer na média ali, que a gente precisa saber se teve alguma mudança, porque como contabilizou, às vezes teve alguma mudança daquele sábado para agora, porque aquele sábado a gente recebeu um número, agora deve ter um número mudou. É porque de quantas pessoas, quantas pessoas que caíram, que estão lá, tá. Quantas pessoas, se você
Não temos ainda quantas que caíram. Nós vamos ter um fechamento só quando todos os familiares nos procurarem e a gente procurarem os advogados e falar, olha, ali existia minha tia, minha avó, tal, meu parente, pessoas que para nós a gente não tem esse levantamento ainda. Mas vocês não tinham uma numeração constando que cada jazigo ali corresponde à família? Tá? Não existia esse arquivo por parte do município? Existe um arquivo do proprietário. O proprietário não tem um levantamento que faça assim, tem por data de óbitos, tem o caderno de sepultamento. Se cada familiar falar quem da família que está enterrado ali, tem como a gente fazer isso aí. Independente disso, não tem não. Os restos mortais que caíram, continuam lá do mesmo jeito? Continuam lá, não teve alteração nenhuma. 80, 90. Contei aqui mais aproximadamente 76. Porém, haviam isso do que retirou? Retirado. 83? 76. Mas tinha alguns que não estavam identificados. Então, esse número pode aumentar. Então, esse número, igual você está falando, no dia de trabalho, qual que era vocês acompanharam a quantificação que a gente estava fornecendo? Tantos jazigos vezes 3 dariam tantos restos mortais, mas não é essa a realidade. Não. Quando abria, podia ter 5 restos mortais ali, ou nenhum, ou um. E assim, são dados que não tinha nem como preventivamente a administração inventariar. Como que a administração ia romper um túmulo, independentemente de evento, né, tipo que aconteceu, abrir um jazigo para ver o que tinha lá dentro. Isso acontece quando vai se sepultando. Como é um cemitério muito antigo, então a gente acabou defrontando com situações assim, consolidadas há muitas décadas. Então, E o cemitério continua fechado? Parcialmente fechado. Na área que tem risco, inclusive por orientação dos bombeiros de ruir, né, foi feito um isolamento, um cercamento. Então, nas partes que são seguras, estão acontecendo sepultamento. Só abre por sepultamento, controlado, e depois fecha de novo. Então, só para a gente entender, a coletiva hoje é para falar que vocês estão alinhando, que o questão da perícia já foi concluído, está nos autos, agora vocês não vão comentar esse resultado, e que só para falar que vocês estão em união para dar andamento ao processo e que ainda não tem a justiça acionada, é isso? Isso, e assim, também a questão frisar as ações da administração internas que foram feitas, né? Porque a princípio parece que houve um silêncio aliado a uma omissão, e não. Foi um trabalho interno, muito documentado, que vai ser fornecido a todos os advogados, aos interessados representados pela associação. Então houve essa movimentação da administração pública e também o ajuizamento de uma ação cautelar com a produção de prova, que vai ser, a princípio, o receptáculo de toda essa ação que está se buscando dentro do atmosfera de consenso. Existe uma ação judicial. Houve e o juiz deferiu o liminar, determinando a perícia. A perícia ainda não pode falar, comentar sobre o laudo dela. Mas o que se espera, né, a partir desse laudo? É dividir a responsabilização, definir quem é o responsável e o que deve ser feito, né? Tipo, a recuperação, a retirada das ossadas que estão lá na obra, algum tipo de indenização para a família. O que se espera a partir dessa responsabilização? Bom, a questão é o seguinte: na reunião passada, na qual estava presente o representante jurídico da proprietário lá da obra, nós abrimos o caminho do diálogo e foi muito bem recebido por ele na ocasião, na sexta passada, no seguinte sentido: muita coisa pode ser feita independentemente de se discutir culpa de quem quer que seja. Muita coisa pode ser feita. Inclusive a obra, do jeito que ela está, ela não pode continuar. Ela precisa ser limpa, mas essa limpeza não é uma limpeza só com terra. Aliás, assim, é o dado mais sentimental da situação toda, que ali junto à obra desceram restos mortais humanos. Então a gente não pode chegar simplesmente com a máquina, remover aquilo e jogar fora. Então, uma vez ultrapassada essa etapa da retirada técnica respeitosa desses restos mortais que lá estão, fica para a obra o quê? A necessidade de continuar. Obviamente ela vai apresentar um projeto, ainda mais depois do que aconteceu, então a cautela vai ser redobrada. Então muita coisa poderia acontecer independentemente de discutir culpa.
A obra, por exemplo, para continuar, precisa de um muro ali entre o cemitério e o terreno, necessariamente. Então, independentemente de dizer que a culpa foi da obra ou não, eles precisam refazer isso. E com isso precisam também refazer ali o piso do cemitério que ruiu. Então, muita coisa poderia ser feita. Aí fica a questão. Bom, até onde eu falei no início, nós estamos caminhando um caminho comum. Por enquanto, lado a lado. Principalmente por parte da associação e do construtor. Ser um presente aí. Inclusive, foi o que foi acionado judicialmente. Então, até onde der para a gente caminhar, até onde der para caminhar junto, a gente caminha junto. Então, essa conclusão da perícia, se for desfavorável a alguém, não necessariamente afasta o diálogo. Agora, depois de apurada a responsabilidade técnica, que vai ser discutida judicialmente, pode ser que o responsável pelo evento, total ou parcialmente, ainda queira minorar as consequências do evento para qual ele comprometeu-se, participou, né? Deu causa. Então, é uma situação, no momento, delicada, porque a gente não quer fechar a porta do diálogo. Agora, depois de esgotada a possibilidade de acordo, as partes entenderem que dá para ir consensualmente só até determinado ponto, dali em diante, não, eu não vou mais fazer nada porque eu entendo que eu não teria por que fazer isso. Aí cada um vai buscar judicialmente responsabilizar aquele que entende que deve ser responsabilizado. Por parte dos familiares das pessoas que lá estão sepultadas, né, tanto as que foram exumadas, das que desceram com a ruína do cemitério lá na parcial, pode, em tese, haver o juizamento de ações visando reparação moral. Aí vai caber ao judiciário entender se houve ou não a violação da esfera íntima dessas pessoas e se houve, em que grau ela deve ser reparada. Então, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: a gente buscou sedimentar a prova desde o início por meio dessa ação que a gente juizou. Porque se demora a fazer a perícia, as coisas vão ficando comprometidas. O tempo vai passando, começa a mexer na obra, desfaz uma situação que poderia determinar a responsabilidade de um ou de outro. Então, nós ajuizamos essa ação, o juiz determinou a perícia, que chama ad perpetuum rei memoriam, para a perpétua memória da coisa. Então, ele fazendo essa memorização da coisa, a partir dali começa a se discutir com mais técnica o que foi que aconteceu. Então, pode acontecer sim ajuizamentos futuros de ações visando reparação do dano moral, né, mas isso tudo vai depender também do que vai se estar fazendo conjuntamente ou separadamente. Mas pode acontecer sim.